Terras altas e baixas, clima frio na maior parte do tempo. Na capacitação tecnológica, vamos ver como é o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta nos Pampas. Olá pessoal, meu nome é Jamir Luiz Silva da Silva. Eu vou apresentar uma aula sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta para o bioma Pampa, na qual eu fiz uma separação em três pontos, do ponto de vista de temas. O primeiro tema falando sobre caracterização e modelos de sistemas naturais em terras altas, o segundo modelo falando sobre os sistemas em terras baixas e o terceiro modelo, o terceiro módulo, falando em sistemas agroflorestais, no qual nós vamos dividir em dois pontos para ser abordado nas terceira e quarta aula. O bioma Pampa, nós precisamos dar uma caracterizada nele. O bioma Pampa ele tem aproximadamente 50 milhões de hectares e ele está distribuído entre o Brasil, Uruguai, Argentina e parte do Paraguai. No Rio Grande do Sul, o bioma Pampa ele ocupa uma área de aproximadamente 17,6 milhões de hectares. E na sua formação, o bioma Pampa apresenta características de campo, vegetação nativa, pastagens nativas, apresenta características de florestas, matas de galerias, com pastagem nativa no subbosque, apresenta uma condição de transição, e todas as questões que estão envolvidas com o bioma Pampa, nós vamos discutir nessas 4 aulas aqui, nós vamos ver que tem muitos sistemas de integração lavoura-pecuária sendo utilizados, sendo aplicados pelos produtores, e a pesquisa também buscando informações a respeito disso. Bom, para caracterizar o bioma, essa parte em amarelo, que é um ponto que nós queremos chamar bastante atenção, que é a questão, o ponto das pastagens nativas. Hoje nós temos aproximadamente 6 milhões e meio de hectares de campo nativo no bioma Pampa. Tem aproximadamente 4 milhões e meio de florestas entremeadas, florestas nativas de matas de galeria, entremeadas com as pastagens. E tem outros tantos ocupados por pastagens cultivadas, em torno de 1 milhão e 100 mil hectares. Nós temos também em torno de 4 milhões de hectares de lavoura, entre a soja, o arroz é o carro-chefe, a principal cultura do bioma Pampa, e depois nós temos milho, alguma coisa de feijão, e alguma coisa de sorgo para grão. O que chama a atenção no bioma é nós olhamos no slide anterior, ele ocupa aproximadamente 63% do estado do Rio Grande do Sul, o que vai dar aqueles 17,6 milhões de hectares. Mas o que chama a atenção é a mudança que vem ocorrendo na vegetação ao longo dos anos, principalmente a vegetação nativa. Se nós olharmos nessa outra figura aqui, essa parte aqui era coberta toda por vegetação nativa, que tinha em 95 aproximadamente 10 milhões e meio de hectares. Hoje são 6 milhões e meio. E o que está levando a isso? Há vários sistemas de produção, há vários sistemas de utilização da terra, há vários modelos de produção que têm levado, por um lado, a melhoria da produtividade, mas por outro lado a degradação de um ambiente natural. As pastagens naturais daquela área do bioma, que lá em 85 no censo agropecuário ocupavam em torno de 14 milhões de hectares, passaram para 10,5 e hoje tem aproximadamente 6 milhões e meio de hectares. Bom, para caracterizar os modelos de sistemas, conforme nós comentamos bem no início, nós temos 2 temas importantes, ou 2 pontos que a gente vai chamar a atenção de vocês. Os modelos sendo utilizados em terras altas e os modelos sendo utilizados em terras baixas. Nas terras baixas, onde a principal atividade é o arroz irrigado, o Rio Grande do Sul tem hoje quase 100% da lavoura de irrigado de arroz do Brasil, e isso está dentro do bioma Pampa. Praticamente todo o arroz irrigado no Rio Grande do Sul está no bioma Pampa. E tem sistemas de integração do arroz com pastagem, sucessão, e aí a pastagem de inverno, principalmente pastagens de azevém ou de algum trevo,
e rotações que vão variando de 1 a 2 anos da cultura e 1 a 2 anos da pastagem. E, em cima disso, nós temos também algumas pastagens melhoradas, quando dá o período de pousio da cultura de arroz, que é o sistema que tem se trabalhado hoje, trabalhar com 1 ano de arroz ou 2 e depois parar 2 ou 4 anos, dependendo do modelo, até mais do que isso. Por que parar? Porque a condição do arroz irrigado cria toda uma condição de redução, né, no solo, e aí toda a questão da fertilidade do solo acaba sendo afetado quando eu vou trabalhar com uma cultura do sequeiro. Então se faz, né, no período de pousio, a drenagem dessas áreas e se trabalha, né, para botar outras atividades, para botar outras culturas, né, dentre elas a soja, dentre elas o milho, dentre elas pastagem de inverno ou de verão, assim como também se coloca sorgo forrageiro ou sorgo pastejo. No segundo modelo, arroz em rotação de culturas, que é um modelo que está sendo utilizado mais agora, ou seja, arroz com soja. Essa é uma cultura que um sistema que tem sido utilizado bastante, tem sido preconizado pelo nosso Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, né, arroz com soja. Ainda, os produtores estão utilizando, mas ainda tem, a nível de pesquisa, muita coisa a ser buscada de informação, principalmente do ponto de vista da sustentabilidade do solo nesse ambiente. Quando rotaciona arroz, soja com forrageiras, aí o sistema muda um pouco de mecanismo, ele permite uma melhor sustentação do solo, principalmente do ponto de vista de matéria orgânica. E as sucessões, né, de culturas do seco, também tem se trabalhado com rotações de soja. A soja entrou no bioma pampa, né, vem entrando forte nos últimos anos, mas ela entrou hoje, já tem uma área bastante significativa, e em rotação com alguma cultura do sequeiro, né, que é outro modelo que tem. Para as terras altas, aí nas terras altas nós temos as sucessões de cultura, e a primeira, como talvez já tenha sido apresentado para quem apresentou o do bioma Mata Atlântica, o trigo-soja. O trigo-soja também entrou no bioma Pampa, o trigo é menos cultivado, a soja entrou mais forte, e no lugar do trigo tem entrado as forrageiras, entrado em alguns locais a aveia e principalmente o azevém como forrageira. Áreas algumas pastejadas e outras sem pastejo. Nós temos também nas terras altas os sistemas agroflorestais, ou o ILPF, conforme a essência completa da palavra, né? Todo o nosso sistema que vai envolver o componente arbóreo, o componente forrageiro, o componente animal e o componente das culturas. Normalmente as culturas entram nos primeiros anos dos sistemas agroflorestais, que eu também vou definir algumas coisas aqui. E o outro nós temos nas terras altas também rotação de culturas com pastagem. Aí saindo a soja, rotacionando com, muitas vezes milho, sorgo de grão, rotacionando. Quando é sorgo de grão, vai rotacionar com azevém, vai rotacionar com capim lanudo. Quando tem o milho, aí entra o trevo, o azevém, entra a aveia nesse contexto. Então são alguns modelos. Então nós vamos apresentar esses modelos aqui para vocês. Bom, para caracterizar melhor o bioma pampa, nós apresentamos essa figura, que é uma figura característica da pastagem nativa do Rio Grande do Sul, pastagem nativa do bioma pampa, dessa região do bioma. E o bioma pampa, conforme eu falei no início, ele se estende à Argentina, Uruguai e uma parte do Paraguai. E hoje quem trabalha com a pecuária sabe da importância que a pecuária argentina e a pecuária, principalmente uruguaia, tem, né, a nível mundial, e faz parte desse mesmo contexto em termos de vegetação nativa. É claro que cada país tem a sua estratégia tecnológica para melhor produzir, né? E nós temos, né, nas pastagens nativas, hoje, a base da produção de terneiros no bioma pampa. A base de produção de carne não é a pastagem nativa, mas a base de produção de terneiros, sim. E sistemas também integrados, né, diversidade de espécies. Aqui entra as florestas, ou entra o componente arbóreo mais para bosques, para os animais. Em alguns sistemas os produtores já têm usado isso para ter uma renda na propriedade, para ter uma atividade lucrativa a partir da madeira. Essa é uma outra caracterização do arroz, lavoura de arroz irrigado. Então muda completamente o sistema. Vocês prestem atenção no que estava antes, um campo nativo, uma condição de solo, né? E aqui entra uma outra condição de solo completamente diferente. Nós vamos aqui para os planossolos ou os solos hidromórficos, né? Nós vamos falar durante as nossas apresentações. O primeiro ponto para quando saímos desse sistema aqui, para botar uma cultura sequeira, o que é? Drenar esse ambiente. Porque as nossas lavouras de arroz criam essa condição, são lavouras de arroz em ambiente irrigado, são lavouras de arroz em ambiente que o solo fica saturado.
Então muda completamente a ciclagem nutriente, muda completamente a atividade microbiológica, muda completamente a atividade da planta. São poucas plantas como o arroz que toleram ambientes encharcados. Nós temos algumas plantas nativas, né, forrageiras, né, grama boiadeira, do grupo da espécie Laercia exandra, né, que tolera esse ambiente, mas são poucas que toleram esse ambiente encharcado. Quando vem excesso de chuva é uma coisa, né, períodos de chuva em excesso é uma coisa, a planta suporta, né, ela se adapta a esse ambiente, mas quando tem que crescer dentro do ambiente encharcado, muda completamente o mecanismo fisiológico dessa planta. E que modelo se utiliza nessa rotação, né? Nesses mesmos ambientes pode entrar pecuária, e os modelos que têm sido preconizados hoje é que entre a pecuária, que tem uma diversificação do ambiente, e pode entrar soja. Só que para entrar pecuária e soja, principalmente a pecuária, é nessa época agora, né? Nessa época é o inverno, né, que está chovendo no Rio Grande do Sul, inclusive hoje, né, a chuva acumulou, né, durante esse mês já quase 120 milímetros na região do sul do Rio Grande do Sul. Né? Só esse mês, né? Nós estamos hoje dia 7. Né? Então, é o volume de água nessa época, as temperaturas baixas e, né, o ambiente que acaba ficando encharcado, ficando úmido, né? Nós temos que criar mecanismos para trabalhar nessas culturas. E que mecanismos são esses? Normalmente se trabalha com drenagem no ambiente. É obrigado a trabalhar com drenagem. Daqui a pouco nós vamos comentar um pouco mais. Né? Mas podemos rotacionar, né, a soja, né, podemos rotacionar até forrageiras de verão. Aqui já é uma outra situação, aqui já é nas terras altas, aqui já é, né, na condição do bioma, um planalto acima de 600 metros, 700 metros de altitude. Nós estamos ali nas terras de arroz a 6 metros, 12 metros de altitude. Então a mudança é muito grande, tanto do ponto de vista climático, quanto do ponto de vista de situação de solo e de ambiente para trabalhar. Não podemos esquecer que o bioma Pampa, ele está localizado entre 24 e 35 graus, né, de latitude. Então, isso tem uma amplitude bastante grande do ponto de vista climático, desde radiação, comprimento de dias, temperaturas. Aqui é outro sistema onde rotaciona a soja com pastagem de inverno, soja com azevém. A soja atrasou um pouquinho a colheita, o azevém já veio, de ressemeadura natural. E aqui é com milho. Né? O milho rotacionando nesse sistema. Aqui o milho tinha sido plantado há pouco tempo, plantio direto, a palhada do azevém, a palhada da forrageira de inverno. O milho vai ser plantado entre outubro e novembro e a forrageira de inverno vai produzir de março, abril até outubro, novembro. E esses são modelos que se procura por ter mais sustentabilidade, por trabalhar num ambiente um pouco mais drenado de solo. E aqui são outros sistemas. Eu estou procurando caracterizar para depois a gente entrar em cada um desses modelos. Aqui já entram os componentes dos sistemas agroflorestais. Né? Aqui são, né, nós temos alguns sistemas com espécies florestais nativas, aí já pega mais para o bioma Mata Atlântica, saindo na parte do contorno do bioma Pampa com a Mata Atlântica, aí nós vamos pegar as araucárias, vamos pegar alguma coisa de bracatinga com florestas nativas. Mas no bioma Pampa, o grande componente arbóreo é o eucalipto, que é mais utilizado, mas a acácia negra, que é o exemplo dessa foto aqui, né? A acácia negra também é utilizada, e o pinus, na região litorânea, o pinus também é outro componente arbóreo. Mas o eucalipto é o que ocupa a maior área dos componentes arbóreos, e aqui nesse caso, está se trabalhando com forrageiras de verão no subbosque. Verão que para nós lá são verões de temperaturas altas, chove menos, né? Mas nós temos uma condição onde tem possibilidade de trabalhar com as forrageiras tropicais com bastante potencial de crescimento. Bom, para trabalhar no sistema integrado, para trabalhar na integração lavoura-pecuária, o que tem se trabalhado forte nas escolas que trabalham no Rio Grande do Sul hoje? É a questão animal, é a questão manejo da pastagem. Esse é o ponto forte na integração lavoura-pecuária que nós estamos trabalhando lá. E nós começamos a trabalhar isso em cima de conceitos básicos de manejo da planta forrageira, ou seja, ajuste de carga animal, permitir que a planta cresça, e um dos modelos que se usa como exemplo está, né, ilustrado nesse gráfico aqui, onde o que mostra, né, na linha inferior do gráfico, são dias de rebrote após a planta ser cortada, com diferentes alturas. Esse é um trabalho na Inglaterra, não é um trabalho nosso.
Mas é um trabalho que ilustra muito bem o que nós podemos trabalhar. E esse trabalho é com azevém anual, que é uma planta que nós trabalhamos muito no bioma pampa. Então, o que ele mostra aqui? Né? Aqui está a planta que foi cortada a 1 polegada de altura, ela levou 32 dias para rebrotar o crescimento dela. Medido pelo quê? Pela interceptação de luz. Ou seja, a planta levou 32 dias, ela sendo cortada a 2,5 cm de altura, ela levou 32 dias para recuperar a taxa de fotossíntese alta. Ou seja, para ela conseguir ter a alta eficiência de interceptação de luz. A planta que foi cortada a 3 polegadas, a 7,5 cm, né, ela levou em torno de 16 dias para atingir esse máximo, o máximo de eficiência na absorção de luz, a máxima interceptação de luz, que vai levar o quê? Vai levar a máxima fotossíntese e, consequentemente, a máxima taxa de crescimento. E a planta que ficou com um resíduo, a planta que ficou com uma altura de sobra de 12,5 cm, no caso do azevém, ele levou somente 4 dias. Então, esse é um princípio básico do manejo que nós estamos levando muito forte para os produtores, ou seja, manejo da pastagem tem que sobrar forragem no campo, tem que sobrar folha na pastagem. Principalmente porque nós não podemos esquecer que as plantas, para crescerem, qualquer uma delas, qualquer vegetal, precisa de folha. Para a partir dali captar a luz, fazer a fotossíntese e transformar isso em crescimento, acumular o carbono que está na superfície, usar a água que está no solo e os nutrientes do solo e fazer esse processo. Esse é um processo metabólico, é um processo fisiológico, né, mas que vai depender da planta ter folha. E a planta ter folha vai depender, no caso das forrageiras, do manejador. Vai depender da quantidade de folha que os animais vão comer dessa planta e a quantidade que eles vão deixar. E quem é que regula isso? É o manejador. Ou seja, o manejador através da carga animal. Então, as plantas forrageiras, no caso aqui, o azevém, não pode ficar com resíduo menor do que 15 a 20 centímetros. Plantas tropicais, quando vai para pânico, quando vai para as braquiárias, esse resíduo sobe. Os pânicos vai ali para a faixa dos 40, 50, 60 centímetros, as braquiárias vai para a faixa dos 20 a 30 centímetros. Ou seja, a planta tem que ficar com folha. A altura vai depender do tipo de estrutura morfológica que essa planta tem. Então, esse é um princípio básico para trabalhar nesses sistemas integrados, principalmente onde entra o animal. Porque muitas vezes é colocado o animal como um problema na integração lavoura-pecuária. E, na verdade, o animal hoje é uma ferramenta de manejo que propicia ao produtor, propicia aos técnicos que estão conduzindo o sistema a ter, além de uma receita de leite, de carne, de lã ou de fibra, né, mas também ter um retorno do benefício do animal que nós vamos mostrar ao longo da nossa apresentação. Aqui um outro protocolo nas terras altas, que nós só vamos colocar um pouco sobre esse benefício animal. Essas figuras vão voltar, né, nas próximas aulas. Né. Aqui são 4 fotos. A foto esquerda, acima, mostra uma pastagem de azevém e de aveia, né, num sistema de integração com soja no verão. Essa pastagem sendo pastejada com 10 centímetros de altura. Acima, à direita, a mesma pastagem sendo pastejada com 20 centímetros de altura. Abaixo, à esquerda, a mesma pastagem a 30 centímetros de altura e abaixo à direita a 40 centímetros de altura. Ou seja, esse aqui é um trabalho, é um protocolo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso aqui é na região que pega uma parte do Planalto, né, próximo a Tupanciretã, né, onde pega uma condição de solo diferente daquele solo que nós vimos em terras baixas. Mas o que é esse protocolo? Além de avaliar a sustentação do sistema e a sustentabilidade ao longo do tempo, esse protocolo está há 13 anos no campo, avaliar o impacto do animal, que é o que eu vou mostrar aqui, sobre o sistema. Mostrar que o animal pode ser benéfico no sistema de integração lavoura-pecuária. Então, pastagem manejada com 4 alturas. E tem aqui uma testemunha que é sem pastejo. Aqui está, quando tem, né, a área sem pastejo, que é a linha inferior dessa tabela aqui está a concentração de carbono, né, medida pela taxa de crescimento da forrageira, medida pela taxa de acúmulo de biomassa dessa forragem. Então, tu mede o carbono e tu mede a taxa na segunda coluna é a concentração total e na terceira coluna é a taxa anual de acumulação de carbono. Então, olhem que em todas as situações, olhando a concentração de carbono total, nas áreas pastejadas é maior do que na área não pastejada.
E aí chama a atenção para um ponto muito importante. Nós podemos fazer integração lavoura-pecuária ou fazer integração de lavoura com pastagens. E isso existe bastante quando bota uma aveia, quando bota alguma cultura, né, de cobertura para não botar animais. Mas aqui o que nós estamos mostrando é que o animal pode entrar nessa área e o animal é um outro agente que vai atuar, ou seja, na integração lavoura-pecuária nós temos que ter a pastagem, mas também nós temos que ter o pastejo. O ato do pastejo, o ato do animal estar ali em cima, quando em cargas controladas, traz muito benefício ao sistema. E um deles, nós podemos começar a falar, é a ciclagem de nutrientes. Não podemos esquecer que o animal, durante o seu pastejo, durante a sua captura de forragem, ele devolve ao solo na forma de fezes e urina até 90% de nutrientes. Podemos dar o exemplo do nitrogênio. E acelera, o outro ponto importante do animal é acelerador da decomposição da matéria orgânica, acelerador da mineralização desses nutrientes no solo. Por quê? Porque ele cria, através de fezes e urina, ele cria uma condição microbiológica no solo para melhorar a atividade. Então não é só incorporar matéria orgânica, nós temos que ter matéria orgânica com atividade na integração lavoura-pecuária. Nós temos que ter um solo melhor agregado, nós temos que ter uma estrutura de solo que vai ter uma atividade microbiológica melhor. Então isso não é só botar aquela forrageira. Por outro lado, e é importante chamar a atenção aqui, é que quando a planta forrageira está crescendo sem pastejo, no caso da aveia, desse protocolo aqui, ela estava crescendo em torno de 5, 6 toneladas. Isso é normal, né? Agora, quando tu bota pastejo, ela passa a crescer em torno de 7, 8, 10 toneladas. A mesma pastagem. Por que isso, gente? Porque a planta está crescendo, o animal vem e come uma parte dela, tá? Ela vai estimular perfilhamento, ela vai estimular rebrote. E essa é uma característica que as plantas forrageiras têm em pastejo, de rebrotar. No momento que ela está rebrotando da parte aérea, ela também está botando mais crescimento no sistema radicular. E esse ponto é muito importante. O sistema radicular é vamos dizer assim, tem um vazio de pesquisa, tem um vazio de trabalhos, né? São poucas escolas brasileiras que têm trabalhado, mas o sistema radicular em pastagens, ele ocupa muitas vezes mais do que 50% da produção total, da acumulação total de carbono. E via sistema radicular vai permitir a melhor captação dos nutrientes pela própria planta, mas vai permitir principalmente que fique no solo um ambiente mais propício para uma atividade microbiológica. Aqui dá para ver o sistema radicular daqueles ambientes lá, né, onde tem, né, da mesma forma, as figuras da mesma ordem, o pastejo mais intenso é essa figura à esquerda acima, né, e o pastejo mais leve, né, à esquerda abaixo. À direita acima é o pastejo moderado, é onde está concentrado aqui o pastejo com 20 centímetros mais ou menos de altura, tá? E é onde temos o melhor sistema radicular naquele ambiente lá, no caso de aveia. Para as aveia tem ficado na faixa de 15 a 20 centímetros. Então, mostra que o que nós estamos falando a respeito da importância do animal no sistema. E aqui toneladas de carbono acumulado, aqui, né? Via matéria seca. Olha aqui, o vermelho, a figura à esquerda é a área sem pastejo. Os outros são as áreas pastejadas. Todas elas acumulam mais carbono, acumulam mais biomassa quando tem pastejo em relação às áreas não pastejadas. Então, hoje são fatos novos na pesquisa, são resultados novos que os produtores estão começando a utilizar e muitas vezes o produtor coloca como barreira o animal ser problema na integração lavoura-pecuária devido à compactação, devido ao pisoteio. Se nós trabalharmos com a carga ajustada, não tem problema nenhum. Pelo contrário, nós vamos trazer benefícios ao sistema.